Olá, escorpianos, sejam muito bem-vindos, meus amores, no clã. Cheguei aqui para a nossa leitura. Se você está chegando por aqui agora, meu nome é Letícia, eu sou oraculista, psicoterapeuta e mentora. Pessoal, estou trazendo aqui para nós, hoje, para vocês, uma leitura atemporal, ou seja, está valendo a qualquer momento que chegar para você pelos próximos 7 dias. Lembrando que é uma leitura coletiva, então tenham a sabedoria e discernimento de observar que talvez nem tudo, 100% que eu estiver falando, está ressoando no seu campo, que não estiver ressoando, só descarta para o universo que ele se encarrega de levar para quem está precisando acessar aquela consciência. Que mais? Claro, né? Vou convidar vocês para aquela troca justa e equilibrada. É importante vocês deixarem já a curtida, comentem, se inscreva se você não está aqui ainda no nosso, nesse templo ancestral, né? Templo digital aqui. Estou com a meta de chegar nos primeiros 1.000 inscritos. Eu tinha deixado o YouTube há muito tempo, foquei mais nas outras redes, no Instagram, no TikTok, inclusive tem o link aqui embaixo na descrição, você consegue me encontrar lá, caso você queira me conhecer um pouco mais além das leituras. Eu acredito que é isso. Tem também na descrição o link para agendar consulta particular. Eu abro pouquíssimas vagas porque eu faço outros trabalhos além das leituras, então por enquanto ainda tenho agenda aberta para leituras, mas não chega a 10 vagas, 10 mesmo no máximo quando eu consigo, tá, gente? Vamos lá? Peço licença aqui para acessar a energia da egrégora dos escorpianos. Vamos trazer aqui uma reflexão profunda com as cartas do Caminho Sagrado da Jamie Sans, que são medicinas para a nossa alma, dos povos indígenas norte-americanos. Respira, escorpião, e vamos lá. Carta número 29, contador de histórias, expansão. Deixa eu ver aqui. Bom, parece que tem como se fosse um grande urso atrás, ou uma criança muito grande, com várias criancinhas no colo. Vou deixar aqui para vocês conectando com a imagem. Enquanto eu abro aqui, que reflexão é essa da carta 29, expansão. Eu já gostei da energia expansão. Mas vamos lá. A carta do contador de histórias indica expansão em todos os níveis. Esta carta sugere uma fase de muito crescimento, favorável à assimilação de novas ideias. Descubra qual é o aspecto do seu próprio ser que necessita de maiores cuidados e passe a alimentar mais o seu fogo de criação pessoal. Incremente a sua criatividade e aproveite este momento de expansão, consciente de que ele é bem merecido. Observe que esta fase de expansão prosseguirá se você estiver disposto a partilhar as causas de seu sucesso com outras pessoas. Muitas vidas têm sido influenciadas pelas histórias alheias. Aproveite a boa sorte que se abre para você neste momento, mas não se esqueça, você também deve encorajar as outras pessoas que estão à sua volta a expandir-se. Em todos os casos, a expansão acontece toda vez que as pessoas enxergam a possibilidade de crescer, seguindo o seu próprio ritmo, usando o seu próprio discernimento. A sabedoria do contador de histórias reside na arte de conseguir relembrar os fatos mais importantes.
Assim, você está sendo chamado a relembrar-se de sua magia pessoal e está podendo manifestar neste momento todo o seu potencial criativo. Ai, gente, que lindo isso aqui, né? Eu não sei para vocês, mas para mim vem muito sintonizado e sincronizado com o meu momento, como eu falei para vocês. Eu tô há 8 anos no digital e na época eu decidi, por conta de que eu tinha passado pela depressão, pânico e crise de ansiedade. Eu era funcionária pública, assistente social, partilhando rapidinho com vocês esse pequeníssimo trecho de quando eu tomei a decisão que eu faria algo diferente na minha vida. Isso foi lá no finalzinho de 2016. E aí, em 2017, eu comecei lá no Face, depois eu fui para o Insta, eu trabalhava num outro nicho de saúde, com emagrecimento. E por ser escorpiana, vocês sabem, né? Já fiz várias trocas de pele. Se vocês entrarem no meu Instagram, né, vocês vão compreender um pouco mais da minha energia. E o quanto que literalmente esse momento eu percebo que realmente assim a gente está merecendo essa expansão, sabe? Porque só a gente sabe as peias que a gente toma, né, escorpião? Como diz aquele ditado, né? Como é que é? Ninguém vê os tombos que eu tomo. Me ajudem, coloquem nos comentários aí, né? Como se as pessoas só vissem a parte mais florida da nossa vida, mas não sabem que a gente passa aqui nos bastidores, né? Então, aqui tem muito, eu sinto escorpianos que realmente fizeram a tarefinha de casa ou estão fazendo ainda de cuidar dessa criança interior que nos habita, né? Porque essa carta ela traz inclusive essa imagem e é essa criança que nos traz a alegria, a criatividade, a espontaneidade, a coragem de se jogar, de se arriscar e não ter medo do que vão falar, do que vão julgar. Então, eu sinto que eu estou aqui me conectando com escorpianos que realmente, assim, é, criaram essa consciência, tomaram essa consciência da importância de cuidar dessa parte e que não tem uma linha de chegada, né, gente? Cuidar da criança interior é como escovar o dente, é algo que é diário, é como tomar banho. Eu já até acho que falei em um outro vídeo, assim, não existe. é, uma meditação, um processo terapêutico, algo específico. Agora eu curei minha criança interior. Né? Isso serve para tudo, para pai, para mãe. Eu tenho 5 anos que eu consagro as medicinas da floresta e eu já encontrei inúmeras pessoas que falam assim: nossa, hoje eu curei minha relação com meu pai, ou até mesmo numa constelação familiar. Eu sou consteladora também, já fiz várias constelações presenciais e online. Atualmente estou com a minha agenda fechada. Se eu vier abrir, eu comunico vocês. É, isso é uma ilusão, porque é um nutrir para uma vida como um todo. Porque enquanto a gente estiver respirando aqui nesse planeta, a gente está em processo de aprendizado, está em processo de, né, jogou luz ali numa questão, aparece uma outra sombra, né? Não é para atrapalhar a nossa vida, não, é porque é isso, movimento de crescimento, expansão do universo, ele é contínuo, não tem linha de chegada. E se for ficar investigando vidas passadas, assim, não tem fim, não tem fim, porque só de pessoas encarnadas, ancestrais nossos, a ciência mesmo já provou que é no mínimo 5.000. Então, imagina, né? Se a gente for ficar investigando todos os traumas, gente, não tem fim. Não tem fim. Por isso que eu fechei até a minha agenda de constelação, de regressão, que eu sou hipnoterapeuta também. E aí eu criei as mentorias,
Porque na mentoria eu construí um processo com todos os meus conhecimentos, ferramentas, técnicas, experiências, para as pessoas compreenderem o processo. Não adianta só ficar fazendo constelação atrás de constelação, Teta Healing, barra de Axis, porque fica pingando, sabe? Sabe aquela coisa de pinga no molhado? Não, gente. O que traz mudança de verdade, profunda, que vai trazer a gente para um novo momento, que realmente é um portal, é um processo, como a metamorfose. Inclusive, a minha mentoria chama Metamorfoses, tá? Eu abro 2 turmas por ano online em grupo, tá? Eu já tive uma turma no começo desse ano e eu estou vendo aqui qual vai ser a data da próxima turma ainda em 2025. Então, se você tiver interesse, fica conectado aí, tá? Fica de olho, me segue no Instagram, o link tá aí na descrição. Vamos expandir um pouquinho mais, né? Já que estamos na energia da expansão, eu estou apresentando para vocês o oráculo da semente aos poucos. Foi eu que canalizei, não existe lugar nenhum. Cada sementinha dessa chegou pelas mãos do meu filho, fazem 8 anos, né? Eu vou contar a história desse oráculo em algum momento num vídeo separado para ele. Deixa aqui no comentário se você quiser conhecer. E aí, esse vídeo, né, a partir dessa sequência desse vídeo, eu consegui organizar aqui para fazer a tiragem porque me pediram, tá? Não tem nada a ver com búzios, tá? Não compare. Tem uma energia, talvez, que relembre, né? Porque eu jogo, mas não tem nada a ver. Respeito muito búzios, amo, já passei por essa experiência. Mas eu carrego, sim, a ancestralidade africana. Meu bisavô foi um homem negro escravizado, casado com uma indígena, então sou bisneta dessas resistências. E aqui é essa mistura, essa força, e eu espero que você sinta daí. Vamos lá, escorpianos. O que temos aqui para nós? Escorpião. Por enquanto, vai respirando ali profundamente. Eu retiro as sementes que estão viradas para baixo, tá? É um método canalizado que veio para mim, para que eu faça desta forma, ok? Só permanece aqui as sementes que estão com as palavras de fato viradas para nós. O que não virou é que não é para a gente acessar no momento. Respirem. Meu Deus do céu. Eu amo isso aqui. Amo. Primeira semente. Raiz. Raiz. Logo à frente, confiança. Logo abaixo da confiança, intuição. Ou seja, e na parte de cima, caminho. E formando o primeiro quarteto aqui, clareza. Então, aqui me fala de escorpianos que realmente têm reconhecido o seu caminho a partir, inclusive, das suas raízes. Me fala de escorpianos aterrados, né? Escorpianos que sim estão seguindo sua intuição e a partir disso têm conseguido acessar a clareza e a confiança para continuar caminhando. E olha o que está logo depois desse quarteto. Expansão. Literalmente a mensagem que saiu aqui nessa carta, né? Ao lado da expansão, a gente tem coragem e entrega. Então, realmente, meus amores, é tudo isso que eu já tinha falado aqui, né? Essa confirmação do quanto que a gente
parece que voltamos de fato, né? Parece não, voltamos para a vida. Eu não sei você aí, mas nesse último outono e nesse último inverno, eu literalmente assim entrei numa caverna muito profunda, num processo de transformação muito profundo, de muitas trocas de pele, de muita limpeza, principalmente muita limpeza. Gente do céu, como que saiu gente da minha vida que eu jamais esperava, sabe? Então, é claro que depois de um mergulho assim tão profundo, quando a gente sobe, né, e submerge, é claro que não tem como ser menos do que isso, não tem como ser menos do que voltar a ter visão novamente, né? A partir da nossa entrega e do resgate do nosso próprio amor, tá? Aqui a gente tem também, olha, água com renascimento, literalmente escorpianos, que estão renascendo nas suas próprias águas, estão renascendo, inclusive, emocionalmente. Escorpianos que eu sinto que nós somos elemento água, né? E talvez não sei aí como foram seus processos, mas por aqui comigo tem acontecido de eu estar bem literalmente assim, como está nessa semente, dois pezinhos no chão, aterrado, sabe? É, por mais que a gente seja um signo de elemento água, é claro que vai ser o nosso carro-chefe, mas nós estamos aqui e somos os quatro elementos, os cinco elementos, né? E de certa maneira eu acredito que todos estamos aqui para aprender essa dança cósmica do universo, que é literalmente passear entre tudo que há neste planeta, seja lidar muito bem com as águas, mas também com o fogo, com a terra, com o ar, assim como os ciclos da natureza, né? E não ser aquela pessoa que está, por exemplo, agora no verão já reclamando do sol, está no inverno reclamando do frio. Não, gente, é literalmente a gente aceitar a vida como ela é inclusive aceitar como que a vida se apresenta, sabe? Então, renascimento emocional também fala sobre isso. Como é que eu estou sentindo e lidando com o que está acontecendo no externo, que na verdade só responde o que está acontecendo aqui dentro, primeiramente. Então, se eu sou uma pessoa naturalmente reclamona, como é que vai ser aqui fora, né? Só vai ter situações que vai confirmar e dar motivo para aquilo. Então, se você não está se identificando com essa energia, é porque o chamado é exatamente esse, sabe? Renascer emocionalmente. Então, um emocional que consegue, de fato, ter harmonia e não ser uma pessoa somente emocional, sabe? Aqui a gente tem verdade e a última semente, claro, não poderia ser menos, né, meus amores? Serpente, o animal que está exatamente no meio do nosso signo, né? O escorpião possui três animais, é o único signo do zodíaco que possui três animais, três energias. O escorpião, que é quando a gente está lá na nossa sombra ainda, sabe? Que está passando por algum processo, está magoado, está chateado, está naquele lugar de assim, resistência. No meio é a serpente, que é o momento então que a gente começa a aceitar e perceber os aprendizados. Com isso, a gente amadurece e a gente começa a trocar de pele. E qual que é o último animal? A águia, que inclusive está aqui, para nos lembrar. Esse aqui é o nosso objetivo final. É a gente ter a visão da águia. A águia, ela não se mistura lá com os pombos, vamos dizer assim, não.
A águia, ela voa, inclusive, tão alto que para alguma outra ave alcançar ela tem que ter muito fôlego. E nós, meu clã, não é para a gente ser menos do que isso. E aqui a gente precisa tomar um certo cuidado, que é com o nosso ego. O fato da gente ter a águia, né, que inclusive é um animal de poder, né, aqui no próprio YouTube a gente vê, em várias outras redes também, tem gente que usa quadro atrás, é um arquétipo muito poderoso. Usar com sabedoria, para também não se tornar para que a gente não se torne uma pessoa que vai achar que sabe de tudo, que não tem ninguém que chegue ao nosso nível, não é sobre isso. É sobre a gente ter visão, é sobre a gente ter foco, é sobre a gente querer continuar crescendo, evoluindo, amadurecendo. É sobre a gente se tornar uma pessoa também leve, porque o escorpião, ele é profundo. Então, tem muita gente que não dá conta da nossa energia, né? Porque dependendo da pessoa, acaba se tornando uma coisa muito densa, né? Faz parte da nossa natureza sermos, né, essa profundidade, esse mar, né, profundo. Principalmente se é filho de Iemanjá, né? Ou de Oxum, no meu caso eu sou filha de Oxum, Oxóssi, então tem mais água ainda aqui. Então, essa energia da águia é uma energia de trazer a gente para esse lugar de assim, não perde o foco. Continua, continua. E conforme a gente vai continuando e a gente vai, né, compreendendo nossa jornada, nossa caminhada, a gente encontra outras águias. A gente encontra naturalmente, tá? Vou deixar aqui do ladinho para abrir espaço agora para as cartas. Vamos ver o que mais, meus amores, com baralho cigano. Ai, eu amei. Amei isso aqui, porque é literalmente a verdade, pelo menos, do que está acontecendo por aqui comigo. Eu espero que eu esteja me conectando com os escorpianos que também estão passando por esse momento de expansão, de coragem, de clareza, enfim. Vamos lá. Peço licença aqui aos ciganos e ciganas da minha família ancestral espiritual. Salve Santa Sara Kali, Cigana Luna, Cigana Esmeralda, Cigano Juan Pablo Vladimir. Peço licença aos ciganos e ciganas que fazem parte da família ancestral espiritual de todos os escorpianos que estão conectados com essas mensagens. Vamos lá, meus amigos. Tem mais. Não. Quis virar ali, mas não virou. A carta da criança, olha só, ao lado daquela contador de histórias, que também são várias crianças. Literalmente, escorpianos, a carta do envelope, uhum, a mão do nosso, vocês viram? A carta da serpente, gente, a carta da cruz. Eu tô sentindo até um arrepio nas minhas costas, de tão forte que tá essa energia. Aqui realmente confirmando mais uma vez, né? Então, a criatividade aflorando, tá? A carta do envelope aqui, nessa sequência de criança, envelope, serpente, me fala sobre o quanto que a gente tem transformado, inclusive, a nossa comunicação. O quanto que a gente tem se permitido trocar mesmo essa pele, compreendendo que não tem outro caminho, né, gente? Eu até postei um Reels agora há pouco lá no Instagram, e aí eu falava assim que é, é um gesto de muita humildade, muita sabedoria, a gente se reposicionar, a gente ter novos pontos de vista, né? E a carta aqui da cruz no fundo do deck fala assim: olha,
depois de uma jornada, de uma caminhada pesada, né, de algo aí que realmente assim foi sacrificante, a vitória chega. Essa carta fala sobre vitória depois de uma longa jornada pesada, que foi difícil, foi desafiante, sabe? Mas a vitória chega. Olha quanta luz tem atrás dessa cruz. E a carta da criança aqui me fala exatamente desse momento, sabe? O quanto que a gente tá com essa energia de assim, olha, é como se eu escutasse aqui o povo cigano dizendo: brinquem, agora é a hora de voltar a brincar. Eu adoro, gente. Agora é hora de voltar a brincar. É hora de voltar para o game. É hora de voltar para o jogo da vida. É hora de fazer aquilo que o seu coração pulsa, aquilo que te arrepia. Captaram, né? Captaram. Vamos ver o que é mais aqui com as cartas de cura. Muito bem. Muito bem. Coragem. É muita coragem mesmo. Muita. Preste atenção aos sinais. Olha só. Está embaixo da carta do envelope. Preste atenção aos sinais. Ou seja, aqui está me vendo muito até da gente observar as pessoas que estão ao nosso redor, como é que elas estão se comunicando com a gente, tá? Porque aqui, né, você vê que ela tá olhando para trás como se estivesse observando, prestando atenção. Então, preste atenção, porque aqui me vem muito sobre pessoas estarem trazendo, através de conversas, talvez até aleatórias, vem um sinal ali, vem alguma mensagem da espiritualidade. Por que que eu acho que tá me vindo isso? Aqui tem a vela, né? E a vela representa o fogo, é o elemento da espiritualidade. Então, através de conversas aleatórias, a espiritualidade pode trazer, sim, mensagens para você. Tire suas máscaras no fundo do deck, e vamos ver as duas que caíram aqui. Rejeição, tristeza, tá? Então, aqui eu estou conversando com escorpianos que estão vindo aí dessa jornada, dessa troca de pele. A transmutação que nós fizemos foi o quê? Sanar algum tipo de ainda é, algum resquício de algum trauma de rejeição que levava a gente para tristeza, tá? Pode estar falando aqui, inclusive, é, é de fato assim, eu sinto mesmo como se fosse assim um resquício lá da nossa criança, porque a gente tem duas cartas aqui que representam a criança, tá? E como a gente tem aqui a carta do envelope, pode estar falando, inclusive, aqui sobre alguma situação que aconteceu e que mexeu muito na parte emocional em relação a outras pessoas, tá? Pessoas que trouxeram situações, só que a gente não percebeu. A gente não percebeu o quê? Os sinais. Lembra? Preste atenção aos sinais. E aí, o que que acontece? Era tire suas máscaras. Me vem muito assim o quanto que a gente tem aqui a presença de uma, duas, três, quatro, cinco mulheres e um homem. O quanto de pessoas estavam ao nosso redor e tinha muito essa energia de que estava todo mundo como se fosse num grande baile de máscaras, sabe? Só que o que que acontece? A gente percebe, né, meus amores?
a gente percebe, a gente sente, e aí as pessoas, quando decidem continuar com suas máscaras, não adianta, principalmente se é alguém que a gente gosta muito, tem um sentimento de carinho, às vezes uma amizade, né, bastante relevante, importante na nossa vida, a gente acabou indo para esse lugar aqui da tristeza, né? Teve alguma situação aqui que mexeu nessa ferida da rejeição que ainda a criança ali deu as caras, sabe? Então, a cura que nós escorpianos fizemos foi essa, curando a tristeza e a rejeição em relação à nossa criança interior, mas sobre pessoas ao redor que de alguma maneira estava transitando na nossa vida e a gente percebeu que essas pessoas, na verdade, elas não eram aquilo que elas mostravam ser. Então, a gente estava com pessoas ao nosso lado que estavam usando máscaras. E é claro que eu não sei você, mas eu acredito que sim, né? Nós, escorpianos, a gente tem uma coisa muito de lealdade com as pessoas. Quando a gente mostra, a gente não tem muitos amigos, né? Então, o único ou os poucos que a gente tem e que a gente considera e a gente abre um pouco da nossa intimidade, a gente é muito verdadeiro e leal. Porém, contudo, entretanto, nem sempre as pessoas são assim com a gente, né, escorpião? Então, isso sim, né, acaba deixando, mexendo nessa parte emocional nossa profundamente sensível, porque no fundo a gente gostaria de ter aquilo que a gente doa, né? Se eu sou leal, por que que a pessoa não é leal comigo? Poxa, eu tô sendo verdadeira, por que que a pessoa tá mentindo para mim? Por que dessa traição? O porquê disso, né? Então, o mais importante, meus amores, a gente curou isso. E se você não curou, é um chamado, tá? Porque olha tudo que saiu aqui nas sementes, olha tudo que já veio. Então, a grande troca de pele que a gente fez aqui, ó, de outono, do outono, inverno, outono para cá, é exatamente essa, sabe? Agora a gente tem clareza muito mais rápido de quem que tá com as máscaras. Não que a gente não tinha, é que na verdade a gente estava iludido, porque eu sinto aqui que são pessoas que eram muito importantes. Então a gente é como se estivesse numa ilusão de que essas pessoas jamais, capaz que ela vai fazer isso comigo. E sim, fez. Fez, tanto fez que aconteceu uma situação que ela mesma tirou a máscara e veio o resultado. Olha o que está embaixo disso aqui. Ascensão da Fênix. É isso, meus amores. É isso. Olha só, ciclos. É sobre. Saímos desse ciclo aqui, ó. Ai, que tristeza. Pelo amor de Deus. Agora a gente quer vida, um novo ciclo, uma nova pele, uma nova energia, com mais leveza, com mais clareza. E a gente não se importa de ficar solitários, né? A gente não se importa. Mal sabem, né, essas pessoas o quão bem elas fizeram para nós. Eu costumo falar que todas essas pessoas, principalmente as que de alguma maneira assim causaram algum tipo de sentimento que não foi muito legal, são grandes mestres na nossa vida, porque são elas que deixam os maiores aprendizados. Então, no fundo, meus irmãos e irmãs escorpianos, nós temos que agradecer essas pessoas, honrar a presença delas, a passagem delas na nossa vida, porque elas deixaram um aprendizado tão grande, mas tão grande, que a nossa vida, ó, deu um giro. E aí, quando a gente faz isso, a gente libera a pessoa do nosso campo. E é por isso que vem as mudanças que vêm.
E é isso. Baralho de Exu, a estrela de Davi. Uau! Meu Deus, essa carta fala sobre vitória também. Já caiu aqui todas. O véu da noiva, o colar arrebentado, o vaso de flores e, no fundo aqui, as mãos em comprimento. É isso. Pessoas saíram da nossa vida. Aqui pode estar falando, inclusive, de pessoas que se separaram, relacionamentos, tá? A gente literalmente aí teve esse processo, né, de separações tanto de amizades quanto afetivas. Também pode estar falando de pessoas que mudaram de área de trabalho, de nicho, de projeto, de empresa, enfim, que tiveram mudanças de contrato, tá? Mas o que é mais importante aqui é que o novo está na nossa vida. E qual é esse novo? Olha aqui embaixo, não sei se vocês conseguem ler, expansão duas vezes. Expansão. É isso que está na nossa vida. É isso que está presente. E esse é o nosso presente. Esse é o nosso aqui e agora. Você quer expansão na sua vida, Escorpião? Se você quer, escreve aqui nos comentários, que já vai me ajudar muito no engajamento também. Eu aceito a expansão na minha vida. E é já uma ativação que o universo vai perceber, vai te trazer muito mais. Mas lembre, expansão é expandir, né? Ó, elemento ar. Expande com os dois pés bem fincado na terra, lembra, né? Raiz. Porque também só expandir, 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 fica igual uma bexiga voando, elemento ar. E aí não materializa. Por isso que tem que ter, ó, os dois pezinhos na terra. Não dá muito com o pé na terra de verdade. Resgatar as raízes, fazer a árvore genealógica, trazer a força desses ancestrais, tá? E aí a gente vai aprendendo lembra? A dança cósmica dos elementos, visão da águia. Eu amei. Vamos trazer um conselho final para nós? Uau. Ok, eu sei que vocês querem falar muito, mas também muita coisa. Conselho final de escorpião. Um sonho, vamos para gente, eu não virou nenhuma carta. Eu vou tentar só mais uma vez, tá? Vamos ver. Uma carta de conselho final. É, vou ler, tá? Se você não sabe o que fazer, não faça nada. Refletir e elaborar são ações internas. Respeite o tempo dessas ações. Beleza? Aqui, então, pode ser que eu esteja me comunicando com algum escorpião que esse portal aqui foi muito profundo. Então, se você não sabe o que fazer, não faça nada. Agora é o momento de refletir, tá? Se você quiser, assiste novamente, sem estar acelerado, reflete, respeita o tempo das coisas, absorve só aquilo que você sentiu aqui que faz sentido, o que não faz sentido, descarta. Tá bom, meus amores? Gratidão por ter ficado até aqui. Se você não curtiu esse vídeo ainda, curte, comenta, se inscreve, bora chegar nos primeiros 1.000 inscritos e fazer o YouTube compreender que essas mensagens são relevantes e que outras pessoas merecem receber. Então, toda a interação aqui me ajuda a mostrar isso para o YouTube.
Beijo, meus amores. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.